A guerra na Ucrânia deveria ter sido uma operação especial de apenas 3 dias. A Ucrânia deveria virar território russo em menos de uma semana, mas já se passaram 4 anos e o conflito parece não ter fim. Ainda assim, neste momento, uma coisa começa a ficar cada vez mais clara. A Rússia enfrenta problemas enormes, principalmente com seus próprios soldados. Putin não só tem dificuldade para recrutar novas tropas, como os soldados que hoje lutam pela Rússia na Ucrânia estão ameaçando se render em massa. O que está acontecendo agora no campo de batalha é uma catástrofe para Putin. E talvez já estejamos assistindo ao começo do fim de uma guerra que parecia interminável. Para entender por que essa guerra já está praticamente perdida, precisamos primeiro olhar para quem deveria estar lutando nela. Ou melhor, para quem já não quer mais lutar. O último ano marcou uma virada histórica. Só em 2025, mais soldados russos se renderam do que em 2022 e 2023 juntos. E essa curva continua subindo rapidamente. Claro que há um motivo para isso. O exército russo que existia no início da guerra, na prática, deixou de existir. No lugar de voluntários motivados, as linhas de frente agora estão cheias, em sua maioria, de soldados completamente desesperados. Isso fica evidente nas estatísticas de prisioneiros. Quase 40% dos russos capturados pelas forças ucranianas já tinham antecedentes criminais em seu país. Muitos foram condenados por crimes graves, como assalto ou assassinato. Quase a mesma proporção estava desempregada antes da guerra. E cerca de 30% do exército sequer concluiu o ensino básico. Para esses homens, ser soldado não é um ato patriótico do qual se orgulham. Muitas vezes é praticamente a única forma de ganhar dinheiro. Dá para imaginar facilmente o nível de motivação, ou melhor, de desmotivação dessas tropas. Muitos dos recrutas também sofrem de doenças graves, como HIV, tuberculose ou hepatite. E para que esses soldados doentes sejam reconhecidos pelos próprios companheiros, eles são obrigados a usar braçadeiras coloridas, mas não para receber ajuda. Pelo contrário, a realidade perturbadora é que a Rússia usa essas marcações para identificar quem será enviado aos chamados ataques de moedor de carne. Eles são sacrificados logo na primeira onda apenas para revelar a posição da artilharia ucraniana. Além disso, médicos russos muitas vezes se recusam a atender esses homens. Em termos simples, isso significa que o Estado russo considera esses soldados marcados e doentes descartáveis e os sacrifica conscientemente. Isso destrói completamente o moral e qualquer disposição para lutar. Porque se você sabe que, para seus próprios comandantes, você não passa de lixo biológico, então se render deixa de ser motivo de vergonha. Na verdade, entregar-se aos ucranianos passa a ser a única decisão lógica para quem quer sobreviver. E é exatamente aí que a Ucrânia entra em cena. O país lançou um projeto estatal chamado Roshujit, que significa Eu Quero Viver, criado para convencer soldados russos a se renderem em grande número. Por meio do Eu Quero Viver, militares russos podem organizar sua rendição de forma discreta e anônima, por linhas diretas e salas de conversa, sem que ninguém do batalhão descubra. Tudo acontece por canais no Telegram criados especificamente pela Ucrânia, oferecendo aos soldados russos uma chance de recomeçar. Eles se tornam oficialmente prisioneiros de guerra, mas recebem em troca garantias conforme as convenções de Genebra, incluindo 3 refeições por dia, atendimento médico e contato com suas famílias. O projeto teve tanto sucesso entre soldados desesperados que só no primeiro ano recebeu mais de 22 mil solicitações. Em termos claros, apenas por meio do Eu Quero Viver, a Rússia já perdeu mais de 22 mil combatentes. Segundo o exército ucraniano, entre 60 e 90 soldados se rendem toda semana, e em algumas semanas o número chega a impressionantes 350 desertores. Alguns soldados russos não se rendem apenas, eles trocam de lado e passam a lutar contra o próprio país. O caso mais espetacular nesse contexto é a chamada Operação Ocheré. Um piloto de drones russo de 24 anos, conhecido pelo codinome Silver, não aguentava mais as punições sádicas impostas por seus superiores e o sacrifício sem sentido de seus companheiros. Mas, em vez de simplesmente fugir, ele passou meses atuando como informante para a Ucrânia. Silver repassou posições e dados ao inimigo e, no fim, chegou a lançar granadas pelo duto de ventilação do posto de comando subterrâneo do próprio batalhão.
Com isso, matou seu comandante e outros oficiais enquanto dormiam, e depois conseguiu cruzar a linha de frente por uma rota cuidadosamente planejada. Casos como esse mostram que a cadeia de comando russa já não funciona. E quando os soldados estão dispostos a matar seus próprios oficiais para acabar com a guerra, então o fim está próximo. Que a guerra de Putin está chegando ao limite também fica claro em outra área fundamental. Mesmo que a Rússia ainda tivesse soldados motivados com o que eles lutariam, Vladimir Putin construiu sua estratégia de guerra partindo da ideia de que enormes estoques de equipamentos militares da era soviética estariam disponíveis. Só do período da Guerra Fria havia milhares de tanques guardados para uma eventual Terceira Guerra Mundial. Mas, graças a analistas que avaliam imagens de satélite, hoje sabemos que esses depósitos estão praticamente vazios. Os tanques mais modernos, os T-90, já se esgotaram completamente. O modelo T-80 também quase desapareceu. O que resta são, em sua maioria, tanques antiquados como o T-62 e o T-55 dos anos 50 e 60. São praticamente peças de museu totalmente superadas por armas modernas. Especialistas estimam que, no máximo até meados de 2026, em poucos meses até as últimas reservas utilizáveis terão acabado. A Rússia, portanto, está militarmente exaurida. E o fato de Putin agora ter de implorar por munição e armas a países como Coreia do Norte ou Irã é a prova definitiva desse colapso material. Como faltam tanques e tantos soldados russos estão mortos, fugiram ou simplesmente estão exaustos da guerra, o Kremlin recorreu à sua última alternativa: mercenários estrangeiros. De repente, homens de países como Nepal, Somália, Cuba ou Síria aparecem na linha de frente. Muitos foram atraídos à Rússia com falsas promessas de trabalhos inofensivos na construção civil, apenas para acabar em trincheiras com uma arma nas mãos. Do ponto de vista militar, isso é um desastre. Imagine um mercenário nepalês que não fala uma palavra de russo, tendo que cumprir ordens complexas sob fogo de artilharia. Para piorar, muitos soldados russos tratam mal seus colegas estrangeiros. Vídeos surgem repetidamente mostrando tropas russas insultando ou zombando de companheiros negros ou asiáticos. O fato de a guerra estar indo tão mal para a Rússia também empurrou o país inteiro em direção a um colapso econômico. Você talvez tenha ouvido que a economia russa estaria crescendo, mas isso é uma grande ilusão. O renomado economista militar Markus Kelp descreve esse fenômeno como uma economia Kalashnikov. De fato, o PIB da Rússia está aumentando, mas apenas porque o Estado despeja bilhões na indústria bélica. Tudo o que é produzido vai direto para o fronte e depois é destruído. Do ponto de vista econômico, isso é prejuízo total. O dinheiro está literalmente sendo queimado. O mais chocante é a dimensão disso. Em 2025, a Rússia destinou cerca de 41% de todo o orçamento estatal à indústria de defesa, enquanto os gastos sociais ficaram em torno de apenas 25%. Se isso continuar, a sociedade russa caminha para o colapso. Já agora, há uma enorme falta de profissionais qualificados. Em muitas cidades, quase não há motoristas de ônibus padeiros ou especialistas em tecnologia da informação. Alguém poderia pensar que a Rússia ainda tem reservas gigantescas de petróleo, mas também aí surgem problemas graves. A Rússia hoje produz até mais petróleo do que há 2 anos, mas quase tudo é vendido para a China e Índia, que exigem descontos extremos. Em 2022, o petróleo representava cerca de 50% da receita total do país. Hoje, esse número caiu para menos de 23%. E se o preço do barril cair abaixo de $59, o que já acontece em alguns momentos, a Rússia teria que começar a vender suas reservas de ouro ou imprimir muito mais dinheiro, o que poderia provocar uma inflação dramática. Além disso, apesar das grandes reservas, a abertura de novos campos de petróleo depende do know-how de empresas ocidentais, todas elas afastadas do país. Até mesmo a infraestrutura existente vem sendo duramente atacada pela Ucrânia, várias refinarias estão em chamas e grandes terminais de exportação, como o de Novorossiysk, estão sendo totalmente paralisados. Então vamos resumir. Primeiro, um exército formado por doentes e pessoas sem vontade de lutar, rendendo-se em números recordes. Segundo, um moral tão baixo que soldados chegam a atacar seus próprios comandantes.
Terceiro, um arsenal que hoje é composto quase só por sobras da era soviética. E quarto, uma economia que mal produz algo enquanto as receitas do petróleo despencam. Tudo isso junto tende a levar a uma capitulação silenciosa. Provavelmente não haverá uma grande explosão, nem uma derrota espetacular. Em vez disso, Putin será forçado a desistir simplesmente porque nada mais funciona. E você, o que acha? Putin vai tentar adiar esse colapso por mais tempo? Ou veremos o fim da guerra antes do que se imagina? Ou você enxerga a situação de forma totalmente diferente? Deixe sua opinião nos comentários. Até a próxima!